Exercício 10.12. O tubo mostrado na figura tem diâmetro interno de 60 mm e diâmetro externo de 80 mm. Se estiver sujeito a um momento de torção de 8 kN vezes metro e a um momento fletor de 3,5 kN vezes metro, determine se essas cargas provocam falha como definido pela teoria da energia da distorção máxima. A tensão de escoamento para o aço determinada por ensaio de tração é 250 MPa. Temos a figura com as torções indicadas e o plano de seção transversal. Vamos observar as figuras a seguir e analisar o que acontece internamente, em resposta às solicitações empregadas. Na primeira figura, temos um momento de torção no sentido horário que resulta em duas faces. Temos na primeira face a resposta a essa torção, no sentido anti-horário, e na outra face a resposta ao que acontece na primeira face. O que acontece no corte é um par ação e reação, de forma que, para calcularmos o que acontece no corte, podemos calcular apenas uma. A outra torção, ou seja, o momento fletor, conforme mostrado na figura, está no sentido horário. Lá no corte, aparecerá um par ação e reação, de forma que podemos calcular naquela região apenas um deles. Ponto sujeito a um estado de tensão crítica. Podemos inspecionar os pontos A e B, conforme mostrados na figura, e verificar que ambos estão sujeitos ao mesmo estado de tensão crítico. As tensões se distribuem de dentro para fora, no momento de torção, e do centro para cada lateral, no momento fletor. Os sentidos de aplicação estão mostrados pelas setas. Temos, no caso, a soma das duas aplicações. Tanto o ponto A como o ponto B estão sujeitos ao mesmo estado de tensão crítico. A tensão cisalhante é calculada como se mostra, ou seja, a relação entre o momento de torção, a posição onde se encontra o ponto em relação ao centro e o momento de inércia polar referente ao anel. Assim, substituindo os valores e efetuando os cálculos, chegamos ao valor de 116,4 MPa. A tensão normal é calculada com base na equação que envolve o momento fletor, a posição do ponto em relação ao centro e o momento de inércia polar referente ao anel. Assim, substituindo os valores e efetuando os cálculos, chegamos ao valor de 101,85 MPa. Esse é o estado de tensão crítico nos pontos A e B. Podemos observar as duas tensões agindo no ponto A, por exemplo, com a vista tridimensional e bidimensional. Ambos os valores são negativos conforme a convenção. Observem bem as figuras. De acordo com o que foi feito até aqui, temos o estado de tensão. E no eixo de coordenadas, definimos os pontos A e C como já conhecido. Na primeira figura, desenhamos o raio, que é a reta que une os pontos A e C, e o triângulo construído. Podemos assim calcular o raio do círculo de Mohr, que no caso é 127,04. Uma vez conhecidas essas informações, podemos apontar no círculo as tensões principais. A tensão 1 valendo 76,2 MPa e a tensão 2 valendo menos 178 MPa. Recomendo que você faça os cálculos e verifique os resultados. O escoamento em um material dúctil ocorre quando a energia de distorção por unidade de volume do material é igual ou ultrapassa a energia de distorção por unidade de volume do mesmo material quando submetido a escoamento em um ensaio de tração simples. Como a tensão de escoamento para o aço determinada por ensaio de tração é 250 MPa, temos que o que foi aplicado atende à exigência para o não escoamento. A relação mostrada, quando substituídos os valores calculados, nos mostra isso. Logo,
A exigência para o não escoamento foi atendida,